Olá, bem-vindos ao nosso terceiro módulo do curso de Iniciação à Leitura e Teoria Musical. Nesse terceiro módulo, nós iremos ver alguns elementos rítmicos novos, certo? Principalmente sobre as figuras musicais. Nós vamos fazer um mapeamento das principais figuras musicais utilizadas, tá bom? E a gente vai aplicar isso na pauta, com exemplos de partitura, com exemplos de música. Vamos ver a questão dos nomes das figuras musicais. Então é isso, vamos lá. Vamos começar aqui com a questão das figuras musicais, certo? A gente vai ver sobre a nomenclatura, como são chamadas as figuras musicais. Então a gente tem as figuras que estão representando o som, né? E as que estão representando o silêncio, que a gente chama também de pausa, né? Bom, então, essa figura aqui, ela tem a cabeça pintada e uma haste, né? Se você puder fazer retinho aí fica mais legal. Eu não consigo fazer tão reto quanto do computador. Essa figura aqui, ela vale um pulso, certo? Um pulso. Ela também tem a representação dela no silêncio. E também vale um pulso. A gente estava chamando de som curto, certo? Mas o nome dela, digamos assim, padrão, segundo os livros de teoria musical, é semínima. Bem diferente, né, de som curto. Semínima. Ok? Então, quando a gente fala semínima, a gente está se referindo à figura de um tempo. Quando a gente fala pausa de semínima, a gente já está se referindo ao silêncio, né? Ou essa pausa aqui. A gente é mais específico. Então, a gente também conheceu essa outra figura aqui, ó. Ela tem a cabeça não pintada e tem a haste. Ela aqui vai valer 2 pulsos ou 2 tempos. Ela também tem representação no silêncio, que vai ser um traço horizontal com um chapeuzinho vertical. Certo? A gente estava chamando de som longo, né? Só que o nome dela é mínima. Tá bom? Então, a gente tem a semínima e a mínima. Ok? A semínima vai valer um tempo, a mínima vai valer 2 tempos, certo? Vamos lá. E da mesma forma, elas têm representação semínima de pausa, mínima de pausa. Agora, uma figura nova, certo? É a figura de 4 tempos. Vamos ver logo a de 4 tempos. Ah, professor, mas é de 3? A gente vê já de 3. Vamos ver logo a de 4 tempos. A figura de 4 tempos, ela se escreve assim, ó. Ela é mais simples do que a mínima. Ela tem só a cabeça e não tem a haste, tá bom? Isso no som. Quando é no silêncio, é o contrário da mínima. Ela tem a linha também, só que o chapeuzinho é para baixo, ok? Ela vai valer 4 tempos. E o nome dela é semibreve. Certo? Ó. Então, a de um tempo é semínima, a de 2 tempos é mínima e a de 4 tempos é semibreve. E a de 3 tempos? Bom, a de 3 tempos a gente vai ter que usar um recurso para poder fazer 3 tempos. A gente vai desenhar uma mínima e vai colocar um pontinho, que a gente chama ponto de aumento, certo? Assim ela passa a ter 3 tempos. Vou já explicar com mais detalhes como é que funciona esse ponto de aumento. Então, a gente vai chamar ela de mínima pontuada. Ok? Mínima pontuada. Da mesma forma, no silêncio, na pausa, né? A gente desenha uma mínima e depois um pontinho, que vai valer 3 tempos. Ok? Então, a gente tem aqui as figuras musicais com o nome técnico dela, certo? Eu vou escrever para vocês também de forma digital, utilizando um software de editoração de música. Vocês podem aí estar usando qualquer
Tem até para celular, se não me engano. Você pode estar usando o MuseScore, que é um software livre, né? Vamos lá. A gente tem a de um tempo. Vou colocar aqui numa nota só. Certo? A gente pode colocar 4 delas se quiser. Por exemplo, no compasso de 4 tempos, né? A gente tem a de um tempo, o nome dela é semínima. Ok? Vamos guardando aí. Vamos repetindo comigo e memorizando. A gente tem a de 2 tempos, que é a mínima. Então, 2 de 2 tempos eu já preencho o compasso de 4 tempos, né? Semínima, mínima. Depois a gente tem a semibreve, que vale 4 tempos. Sozinha ela já consegue preencher todo um compasso. E a gente tem também a mínima pontuada. A gente desenha uma mínima e depois a gente coloca um pontinho nela. Opa! Assim. Para poder chegar a 4 tempos, eu precisaria de mais um tempo. Eu posso colocar uma pausa, certo? Então, a gente tem aqui a semínima. 4 semínimas, eu tenho um compasso de 4 tempos, que é o compasso quaternário. Nós temos aqui a mínima. Com 2 mínimas, eu tenho 4 tempos, né? Se eu for contar. Eu tenho aqui a semibreve, que vale 4 tempos. E eu tenho a mínima pontuada, certo? Eu fiz uma ordem diferente, mas eu posso mudar também a ordem, se eu quiser. Por exemplo, assim. Vamos fazer primeiro a mínima pontuada. E depois nós faremos aqui uma semibreve. Ok? Vou colocar o final para tocar para vocês escutarem aqui, ó. Nosso final está muito apressadinho, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar ele um pouquinho mais calmo. Isso, assim, final. Vamos lá. Si, do. Tá certo? Então, essas são as principais figuras musicais, as mais simples, certo? A gente vai ver também na aula de hoje a colcheia, certo? Ah, professor, o que é colcheia? Colcheia é a figura musical que vale meio tempo, certo? E para isso, é muito importante que a gente lembre do conceito de pulso. O pulso é a unidade de medida do som, certo? Então, imagine uma mesa dessa aqui. Se a gente fosse medir, a gente usa uma trena, né? De dizer 1,5 m, uma medida assim, mais ou menos nesses termos. E o som a gente fala em pulso, né? Vale 1 pulso, 2 pulsos. E uma coisa importante, essa questão da representação do pulso, espacialmente falando, certo? Então, você coloca a sua mão esquerda, estende ela e a mão direita vai bater sobre a mão esquerda, assim, ó. Toda vez que a gente bate, inicia um novo pulso. O que é isso? Quer dizer que o pulso ele termina em cima. Quando ele desce, já começa outro, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu quiser terminar, eu tenho que parar em cima, tem que terminar em cima. 1, 2, 3, 4. Foram 4 pulsos, certo? Então, eu posso dizer também que o pulso ele tem duas partes. Ele tem a parte de baixo e a parte de cima. Embaixo, em cima, embaixo, em cima. 1, 2, 3, 4. Então, eu posso também falar assim. 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, certo? Quando eu falo assim, eu posso já entender que eu estou fazendo dois sons, né? 1 e, 2 e, 3 e, 4 e. Esses dois sons a gente já pode interpretar como sendo uma colcheia, tá bom? Eu vou desenhar para vocês aqui a colcheia, certo? Um desenho mais abstrato, né? A gente faz geralmente no nosso caderno, a gente faz assim, ó. A cabeça pintada, a haste e esse colchete, certo?
ou pode ser chamado também de banderola. Eu particularmente prefiro chamar de colchete. O que acontece? Quando a figura vem assim, ela não vai valer um tempo, como a semínima, né? A semínima vale um tempo, mas a semínima é assim, ó. A colcheia, ela tem uma informação a mais, que é esse colchete aqui. Ela vai valer meio tempo. Então, para mim ter um tempo de colcheia, eu necessito de ter de 2 colcheias. Assim, ó. Como ela vale meio tempo, 2 colcheias equivale a um tempo, tá bom? Ok? Então, como é que faz a colcheia? Voltando para a questão do ritmo. A gente tem um embaixo e outro em cima, em relação ao pulso. Ó. Por exemplo, se fosse nota sol. Sol, sol, lá, lá. Sol e lá, né, no caso. Então, pense sempre assim, ó. 1, E, 2, E. Vamos fazer aqui um exercício, depois eu explico com mais detalhes. Muitas vezes a gente aprende fazendo os exercícios, né? Vamos aqui, deixa eu ver. Vou escrever semínima, semínima. Depois vamos fazer alguns colcheios. O que é isso? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem um tempo mais um tempo. Aqui a gente tem 4 notas, né? Porém, só são 2 tempos. Por quê? A colcheia só vale meio tempo. Então fica um tempo aqui e um tempo aqui. Lembra que a informação muito importante é, como a colcheia são 2 notas no pulso, e o pulso tem a parte de baixo e a parte de cima, é muito importante que a gente faça essa associação. Então, se tem 2 colcheias, sol, sol, fica um embaixo e outro em cima, certo? Sempre bata na sua mão e perceba essa relação, ajuda muito. Você pode pensar também no relógio, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nesse segundo compasso aqui do nosso exercício seria sol, 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 certo? Um embaixo e outro em cima. O primeiro compasso seria sol, sol. Bem simples, né? O primeiro compasso. Já o segundo, um pouco mais complexo. Tá bom? Então, a gente teria uma embaixo. Essa daqui seria embaixo. E essa outra aqui seria em cima, né? Certo? Um embaixo e a outra em cima. Vamos fazer os 2 compassos. 1, 2. Sol, 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 sol. Tudo bem. Vá tentando junto comigo, tá bom? Muito importante isso. É sim, bata sempre a sua mão esquerda, embaixo, mão direita, em cima da mão. Se você quiser também, você pode pegar uma caneta e fazer assim na mesa, ó. Sol, 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 sol. Tá certo? Ou pode ser um copo, se você quiser. O importante é que tenha esse movimento. Esse movimento é muito importante. Tá bom? Então, esse exercício, para a gente entender o princípio básico da colcheia, vamos fazer mais alguns exercícios para a gente praticar isso. Toda vez que você vê uma colcheia, você pensa assim, um embaixo e um em cima. Tá bom? Essa frase vai ajudar muito. Uma informação também importante sobre a colcheia é que, ó, a gente tem aqui as partes da figura da colcheia, né? A gente tem a cabeça, a gente tem a haste e a gente tem o colchete. O que acontece? Quando a gente tem 2 colcheias, assim, acontece um fenômeno que elas podem se unir, certo? Como é que é isso? Elas podem fazer assim, ó. Ao invés de ter um colchete isolado, ó, vou apagar aqui o colchete. Esses colchetes, eles podem se unir. Dessa forma. Quando você tem assim, é a mesma coisa disso, certo? Só é simplesmente uma maneira de escrever. Essa aqui é a maneira mais comum, na realidade. Você vê muito isso. As pessoas chamam até de nota musical, né? Isso daqui, mas na verdade isso aqui é um ritmo, né?
é uma célula rítmica, uma das células rítmicas mais simples. Tá bom? A célula rítmica da colcheia vale meio tempo e geralmente a gente tem duas colcheias juntas, certo? Fica uma embaixo e outra em cima. Tá bom? Então, isso daqui é o mesmo que isso. Ok? É a mesma coisa. O que acontece é simplesmente uma maneira mais, eu acho até mais apropriada de escrever. Porque você junta, né? Como elas valem tempo, as duas valem tempo, então você já organiza de uma tal maneira que você está pensando mais no pulso. Tá bom? Então daqui para frente a gente já vai escrever dessa maneira aqui, certo? Essa aqui é a maneira, não diria mais correta, mas a maneira mais usual, certo? E mais prática, né? Então vamos ao nosso segundo exercício. A gente vai fazer aqui um compasso de 4 tempos. A gente vai fazer semínima, pausa de semínima, e a gente vai fazer mais uma semínima aqui, isso tudo no primeiro compasso. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, ok? Já no segundo compasso, a gente vai começar com colcheia. Depois a gente vai ter semínima, mais colcheia. Colcheia, tão legal, né? Mais colcheia. E acabou, né? Ó. 1, 2, 3, 4. E no último compasso a gente vai fazer uma semibreve de 4 tempos. Ó, ficou apertado ali, né? Vamos colocar mais para cá. Tá bom? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um compasso de 4 tempos, certo? Então isso significa que todos esses compassos aqui, essas barrinhas, só podem ter 4 tempos. 1, 2, 3. Quando a gente vê a colcheia, também é importante saber que essa aqui está embaixo e essa está em cima, em relação ao pulso, essa espacialidade do pulso, que é muito importante para a gente. Tá bom? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a semibreve, que vale 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Então, vamos fazer essa leitura aqui. Você pode solfejar ou você pode também simplesmente falar o ritmo, como a gente fez também nas aulas anteriores. Vamos lá, vou contar até 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Vamos fazer cada compasso, um por um, certo? No primeiro compasso a gente vai ter, primeiro tempo, sol. Segundo tempo, a gente vai ter uma pausa de um tempo, né? Pausa de semínima. No terceiro tempo, a gente tem 2 sol mais colcheia, um embaixo e outro em cima. Então, seria sol, sol. No quarto tempo, a gente tem uma semínima, sol, certo? Então, fica sol, 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 tá bom? Toda vez que você vê uma colcheia, pensa nisso, um embaixo e outro em cima. Se você permanecer o pulso regular, certo? Sem errar muito o pulso, e você lembrar disso, muito facilmente você vai acertar. No segundo compasso, a gente tem colcheias, né, no primeiro tempo, sol, sol. No segundo tempo, a gente tem uma semínima, pausa. No terceiro tempo, colcheias, embaixo e cima. Quarto tempo, colcheias. Vamos ler, então fica sol, sol, pausa. Sol, 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 sol. E no terceiro compasso, a gente tem uma figura de 4 tempos, que é a semibreve. Sol, aí você bate 4 vezes e continua prolongando a nota. Sol. Ok? Mais uma vez a leitura, para a gente terminar esse exercício. 1, 2, 3, 4. Sol.
sol, 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 sol. Então é isso. A nossa leitura de colcheias, a gente vê essas variações que a colcheia pode se colocar, certo? E a gente pode colocar qualquer uma das outras figuras, tá bom? O importante é que a gente sempre atente essa questão da colcheia ser embaixo e outra em cima, tá bom? Para terminar, agora a gente vai fazer a leitura de alguns elementos na partitura. Pronto. Vocês estão vendo aqui a nossa partitura, certo? Escrita com algumas colcheias. E é uma escrita bem simples, né? O que a gente tem aqui, ó? A gente tem a clave de sol, certo? Para que serve a clave de sol, hein? Você se lembra aí. Depois a gente tem o compasso de 4 tempos. Significa que cada compasso vão ter 4 pulsos, né? Primeiro compasso tem 4 pulsos. 1, 2, 3, 4. Segundo compasso, primeiro tempo a gente tem 2 colcheias. No segundo tempo a gente tem uma semínima. No terceiro tempo a gente tem 2 colcheias. E no quarto tempo a gente tem uma semínima. No terceiro compasso, a gente começa com a semínima, tem uma semínima de pausa. No terceiro tempo a gente tem 2 colcheias, embaixo e outra em cima. E no quarto tempo a gente tem uma semínima. No quarto compasso, a gente tem uma escrita um pouquinho diferente do que a gente viu, né? O que acontece aqui, ó. Assim como a gente tinha falado que a colcheia, ela se junta, né? Em pares, que gerou essa daqui, né? A gente pode ter também 2 grupos de colcheias que se juntam e faz um grupo de 4 colcheias, dessa forma aqui. Tá bom? O que acontece aqui? Então, a mesma coisa, isso aqui são colcheias. É um grupo de 4 colcheias. No primeiro tempo, a gente tem 2 colcheias. No segundo tempo, a gente tem mais 2 colcheias. Um embaixo, outro em cima. Um embaixo, outro em cima. No terceiro tempo, temos semínima. No quarto tempo, semínima. No quinto compasso, a gente vai ter, primeiro tempo, semínima. Segundo tempo, semínima. No terceiro e no quarto tempo, a gente tem colcheias. Um embaixo, outro em cima. Um embaixo, outro em cima. Por exemplo, vamos ler aqui o terceiro compasso. Uma sugestão, você pode marcar só o pulso do terceiro compasso. Vamos lá, 3, 4. Marque o pulso pensando naquilo que eu falei. Quando tiver a colcheia, você mentaliza uma nota embaixo e outra em cima. Vamos lá. Primeiro tempo, ó. Terceiro tempo. Certo? Agora vamos fazer na prática. Quando chegar no terceiro tempo aqui do compasso 3, você pensa um embaixo e outro em cima, que vai sair. Vai ficar sol, sol. E no quarto tempo, sol. Vamos lá. Terceiro tempo, 3, 4. Sol. Sol, sol, sol. Esse foi o terceiro compasso do nosso exercício. Mais uma vez. 3, 4. Sol, 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 sol. Agora vem o quarto compasso, certo? No quarto compasso, basicamente é uma coisa que a gente vem estudando, né? Mas vamos, mentalize aqui, ó. Sol, 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 sol. Um embaixo e em cima aqui. Sol e sol. Vamos lá. 3, 4. Sol, 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 sol. Sol, sol. Ok? Fácil, né? Muito bem. Agora vamos do início. Fazer todo esse exercício aqui. Só a nota sol. Acaba ficando mais fácil. Vamos lá. 3, 4. Sol, 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 sol. Sol, sol, sol. Sol, sol, sol. Sol. Sol, sol, sol. Agora vamos fazer o quarto e o quinto compasso. 3, 4. Sol, 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 sol. Então é isso. Essa foi a leitura de
colcheias, principalmente de colcheias, né? Os elementos que a gente já tinha visto antes. A colcheia é um elemento novo que a gente está vendo agora e é muito importante que sempre que for ver uma figura assim, já associar a colcheia e associar aquela dica que eu dei, um embaixo e outra em cima. Então a gente vai ficar por aqui na nossa primeira aula e eu vejo vocês na nossa segunda aula.